Olá pessoal, muito boa tarde a todos vocês. Hoje num oferecimento de Tecnofisco, assessoria contábil e empresarial. Aliás, final do ano está chegando, ano que vem já tem imposto de renda para pagar. Acho que é importante dar uma ligadinha lá na Tecnofisco, se você tem dúvida, se você não sabe como fazer isso. Aliás, mesmo sabendo, eu, por exemplo, nunca fiz um imposto de renda. Quem faz o meu são esses caras aí. Todo ano eu ligo lá pro João. Aí, João, faz meu IR aí, amigo. Ele faz, nunca deu erro. Eu nem sei senha, não sei nada. Tá tudo na mão desse cara aí. E acho que é importante vocês falarem com eles também. Quero agradecê-los também pelos votos, por ter participado do meu programa esse tempo todo. Hoje eu estou na 58ª edição e semana passada eu fui premiado na ESPM como... Fiquei em segundo lugar no ranking do melhor podcast do Brasil. Estou muito feliz, é uma alegria muito grande poder ter recebido esse prêmio em um ano de programa aproximadamente. Foi uma vitória muito grande, graças a Deus, e pela qualidade do programa. Fiquei feliz também por estar disputando o prêmio com os melhores do Brasil. E, se Deus quiser, no ano que vem estaremos lá novamente e vamos ficar em primeiro lugar. Quero agradecer também ao pessoal aqui da Gazeta Regional, em nome do Laílson, quero agradecer ao jornal que sempre me apoiou, que sempre esteve comigo, e a equipe que trabalha comigo, que é o Júlio e a Cecília aqui na Gazeta. Enfim, hoje é o nosso último programa do ano, estaremos entrando de férias e em janeiro devo estar aqui de novo. Hoje eu resolvi fazer um programa mais tranquilo, não vamos falar sobre economia, vamos falar sobre terapia emocional. Eu trouxe a Cássia Oliveira, ela é terapeuta, ela trabalha numa área que é terapia de reprocessamento generativo e ela também é certificada pelo Conselho Internacional de Terapia. Cássia, se apresente, fale com a gente um pouquinho. Sim, boa tarde a todos. Que bom estar aqui. Quero agradecer primeiramente a Deus por essa oportunidade de estar aqui juntamente com o Josué, né? Quero ser grata ao Senhor por essa oportunidade, porque sempre é uma oportunidade, todos os dias é uma oportunidade que Deus nos dá. Então, eu quero agradecer. Quero também parabenizar você, Josué, pelo seu prêmio. Obrigado. Né, parabenizar por todo o trabalho. Estamos aí acompanhando, né, alguns dos seus vídeos e isso é muito bom. Bom, eu vou me apresentar, né? Eu me chamo Cássia, eu sou terapeuta da TRG, né, terapia de reprocessamento generativo. Mas antes de ser terapeuta, eu sou serva, eu sou filha, eu sou mãe, né? Sou casada, tenho 2 filhos, a Ana Lívia e o Efraim. E eu sou muito grata a Deus pela minha família e por tudo que Ele tem, né, nos proporcionado até hoje. Ah, que bom. Obrigado mais uma vez, muito contente com a sua participação aqui no nosso programa. E me fala uma coisa, o que é a TRG e qual é o significado? Tem alguma diferença daquela terapia normal que a gente vai lá no psicólogo, senta, fica conversando com ele por 3 horas? Sim, a TRG, ela é a terapia de reprocessamento generativo, ou seja, ela é uma terapia breve, focada em resultado e ela é voltada a resolver todos os nossos problemas emocionais, como fobias, ansiedade, depressão. Então, ela é focada em resolver todos os nossos problemas emocionais. Me fala uma coisa, qual a importância, por exemplo, agora a gente está no final do ano, vamos começar 2025, daqui a uns, hoje é que dia? 17, 16? 16. Daqui a 14, 15 dias nós vamos estar em 25. Sim. E qual a importância da gente cuidar da saúde mental? Qual que é o grande lance disso tudo? Porque hoje em dia as pessoas têm muito medo, muita coisa, sabe? As pessoas não são mais igual eram antigamente. A maioria das pessoas não são... Lembra quando você era criança? As pessoas eram destemidas, vão brigar, vão pra cima, vão fazer acontecer. Hoje parece que as pessoas elas são mais retraídas. Sim,
E é muito importante, Josué, esse cuidado com as nossas emoções, porque na verdade todos nós temos uma preocupação, né, com a nossa saúde física, com o nosso corpo, mas e com a nossa saúde emocional, né? Então, nós somos três: corpo, alma e espírito. Então, os três precisam estar alinhados, precisam estar, né, andando em conformidade, porque uma vez que o meu emocional está destruturado, o meu espiritual também vai estar, a minha saúde física vai estar. Então, hoje em dia, é preciso trazer a consciência, né, da sociedade, das pessoas, a terem esse cuidado com a saúde emocional, né? E é o que a gente tem visto pouco. Na verdade, às vezes as pessoas se preocupam mais com o corpo, com a atividade física, com a alimentação. Lógico que tudo isso também engloba, né? É muito importante a gente cuidar do nosso corpo, cuidar do nosso físico, mas também as nossas emoções, né? Porque eu sempre falo que os nossos pensamentos, eles geram sentimentos. Então, se nós estamos pensando, né, coisas boas, pensamentos, se nós temos pensamentos positivos em relação a nós mesmos, eu falo que nós somos o que nós pensamos, né? Porque esse pensamento, ele vai para o coração e vai gerar um sentimento. Então, hoje, o que nós estamos vendo? Pessoas amargas, pessoas com muito rancor, com muita raiva, porque tá tudo lá guardado, e essa pessoa não tem esse cuidado, né, de ter esse cuidado com as emoções, porque o coração, ele está relacionado à alma, né? A alma é a sede das nossas emoções. Então, se eu não cuido da minha alma, se eu não cuido das minhas emoções, algo vai acontecer errado na nossa vida, né? Uhum. Mas você está falando, então, aquela coisa de energia? Também, energia, sim, exatamente, porque assim, como eu te expliquei, nós somos o que nós pensamos de nós mesmos. Por exemplo, hoje, se nós formos perguntar para uma pessoa quem é você, ela não vai saber quem ela é, por conta dos seus problemas emocionais, por conta de tantas coisas que ela vem carregando desde a sua infância e vem carregando até hoje, até a sua vida atual, né? E os nossos problemas emocionais, quando na infância não são resolvidos, eles vão levando, né? A gente vai levando para a nossa vida adulta. Então, por isso que é muito importante, Josué, esse cuidado com a saúde emocional. É você parar, né? Trazer a sua consciência, esse cuidado. Não, eu preciso, né, me cuidar. Hoje nós vemos pessoas, um índice de pessoas com ansiedade, ele só está aumentando. E depois da pandemia, esse índice só aumentou, né? Pessoas com ansiedade, com depressão, né? Então, nós vemos a importância de ter esse cuidado, esse investimento, né, com a saúde emocional. Como que a gente faz, como que nós fazemos, aliás, para sairmos desse ciclo de ansiedade, depressão, essa coisa da energia negativa? Como que você vai mudar isso? Porque, por exemplo, você imagina, a gente tem... Então, dizem que a gente está vivendo um ciclo de quase pleno emprego no Brasil, quando na verdade nós sabemos que nós moramos num país pobre, onde 90% da população é pobre, não tem um jeito. Sim. Embora hoje se qualifique quem tem uma renda média em torno de 5 mil reais por mês como classe média, nós sabemos que a classe média com 5 mil reais é um pobre. Sim. Estou falando bobagem? Não. Você pega 5 mil hoje, só um aluguel mínimo é o quê? 2 mil. Exato. Aí você tem 2K de aluguel. Aí tem água, luz, telefone. Eu não vou nem colocar streaming. Já foi quase 1.000. Sim. Aí tem compra do supermercado. Tem isso, tem aquilo. Tem os filhos. Vai ficar no vermelho todo mês. Exatamente. Então, como que a pessoa vai, sei lá, gozar de uma certa tranquilidade e não estar ansiosa dentro de uma situação dessa?
Sim. Eu não estou falando que governo tem culpa, eu não estou falando nada disso. O que eu estou falando é uma realidade. Sim. Nós somos pobres e queremos mudar a nossa situação. No entanto, existe a questão que você falou da ansiedade. Como que eu vou sair da ansiedade para ter um dia melhor amanhã, sendo que eu estou vivendo essa realidade hoje? Você entende o que eu estou falando? Sim, claro. E isso é possível de ser melhorado, porque o que que acontece? A ansiedade, na verdade, elas são pancadas emocionais no decorrer de toda a nossa vida. Então, uma vez que eu trato a raiz dessa ansiedade, porque a TRG, essa terapia de reprocessamento generativo, nós tratamos a raiz que está aqui e aqui os sintomas. Então, a TRG ela vai atuar aqui, na raiz dos nossos problemas emocionais. Nesse caso, como você está abordando sobre escassez, sobre dinheiro, sobre financeiro, nós temos que reprocessar, que é o que nós fazemos na TRG, ou seja, nós não ressignificamos, nós reprocessamos, ou seja, nós trabalhamos no inconsciente dessa pessoa. Ou seja, todas as crenças limitantes, tudo aquilo que foi inserido desde a infância até hoje, nós conseguimos reprocessar e aí essa pessoa ela consegue ter uma outra visão, um outro olhar, né? Ela começa a ter uma nova perspectiva da sua própria história, porque ela tem essa capacidade. Ela pode vencer na vida, mas com tantos problemas emocionais, com tantas ansiedades, ela não consegue enxergar isso. Então, por isso que nós precisamos o quê? Tratar a raiz dessa ansiedade, né? Porque a ansiedade são pancadas emocionais ao decorrer de toda a nossa vida e, com certeza, a TRG, ela resolve, né, esse problema, porque esse problema da ansiedade, ele está no inconsciente e a terapia, ela vai atuar lá, no inconsciente. Então, todos os problemas emocionais, Josué, seja depressão, seja ansiedade, seja pânico, seja fobia, a TRG resolve. Né? E essas crenças limitantes que limita, que bloqueia essa pessoa de vencer na vida, de alcançar os seus sonhos, os seus objetivos, na TRG são resolvidos. Né? Hoje eu posso até compartilhar com você sobre uma cliente. Porque quando ela chegou até a mim, ela chegou num estado profundo de depressão, crises de ansiedade, tomando medicação, né? E nós começamos a reprocessar, começamos o tratamento. E hoje, graças a Deus, e essa metodologia maravilhosa, ela teve um avanço na vida dela de 360 graus. Eu falo que hoje ela é outra mulher, porque ela exerce a sua profissão com muito mais clareza, com muito mais responsabilidade, com muito mais alegria, porque ela não tinha alegria de trabalhar. Então, hoje eu vejo, né, o quanto ela cresceu, evoluiu, na verdade, ela se reestruturou emocionalmente, agora ela está, né, vivendo tudo aquilo que já estava dentro dela. Mas por conta das dores, por conta dos bloqueios emocionais, isso estava impedindo ela de viver, né, aquilo que ela pode viver e que todos nós podemos viver, não é verdade? Sim. A partir do momento quando nós nos posicionamos e nos decidimos também a essa mudança, a essa transformação. Sim, era isso que eu queria ver contigo, porque, por exemplo, aí vamos voltar de novo. É porque assim, no nosso programa, a maioria da galera que nos assiste quer saber de dinheiro. Eu entendo. Então, o que acontece? Estamos querendo mudar de vida. Sim. Eu entendo que tem essa coisa da energia, da atração. Talvez você vá falar sobre isso em algum momento. Mas, e eu entendo também que você tem um problema, vamos trazer para um problema real. Não real, um negócio palpável. Uhum. Por exemplo, eu tô com uma dor no estômago. Então, eu preciso procurar um médico. Sim. E eu só vou procurar um médico a partir do momento que eu sinto a dor, sim, sei que ela existe, aí eu vou lá e o procuro. Sim. Nesse caso que nós estamos abordando, da escassez, da ansiedade, da falta de perspectiva, é algo que você não toca.
Sim, correto? Porque a dor do estômago, você não vai tocar ela efetivamente, mas você vai sentir ela, é algo que te incomoda. sim. O máximo que a pessoa vai se sentir de incômodo é a falta de recursos, é a escassez. Mas eu entendo que para isso mudar, ela precisa reconhecer que ela tem um problema. Exatamente. E aí eu reconheci, olha, eu tenho um problema. Aí eu vou ligar para a Cássia. E aí, como que funciona isso? Qual que é a saída? Qual que é o caminho? Como que vai ser o dia a dia? Tem como você dar um setupzinho para nós de como funciona essa mudança de perspectiva, essa mudança de rota, na verdade? Então, Porque, de repente, às vezes você está trabalhando loucamente, fazendo 750 coisas, só que a coisa não avança. sim. Então, o primeiro passo é você reconhecer que precisa de uma ajuda terapêutica. Eu sempre falo assim, os nossos problemas emocionais, Josué, eles não são resolvidos com a medicação. Porque Que pena. a medicação pode trazer um alívio, Eu né? acho que assim, ó, quando Jesus criou todas as profissões, ele criou o médico, Sim, criou o farmacêutico, sim, criou o químico. com E aí certeza. a gente precisa ajudar esse pessoal. Com certeza. É brincadeira. Mas olha, o Não, é remédio, brincadeira, é ele brincadeira. contribui sim muito. Principalmente se forem dores, né, físicas, dores fisiológicas, com certeza vai resolver. Agora, as nossas dores emocionais não são tratadas com remédio. E eu posso garantir isso porque eu vivenciei isso. Teve um momento na minha vida, Josué, que eu passei por um processo de depressão. Só que naquele momento, quando eu passei por esse processo de depressão, eu não sabia que eu estava depressiva. Mas eu estava. Então ali, na verdade, aconteceu uma situação na minha vida, na minha jornada, e aquela situação trouxe um baque, me destruturou emocionalmente, porque na verdade eu carregava uma ansiedade que eu não enxergava. Então eu enxerguei essa ansiedade e eu enxerguei esse quadro depressivo depois que eu me submeti ao tratamento da TRG, porque assim, hoje para mim atender, para mim ser uma profissional da TRG, eu precisei passar pelo processo de transformação. Então, eu também passei pelo reprocessamento e hoje eu consigo enxergar a minha vida de uma outra forma, né? Então, hoje eu consigo enxergar que eu era uma pessoa extremamente ansiosa, eu tinha insônia, eu tinha um pensamento acelerado, passei por esse processo de depressão. E voltando a esse assunto da depressão, eu me lembro que quando eu passei por esse processo, Josué, eu procurei os médicos, passei com os especialistas necessários, tomava medicação, mas não solucionava o meu problema. Não tirava ali a minha dor, porque quando o nosso emocional está muito desequilibrado, o nosso corpo ele somatiza. Nós falamos que são as dores psicossomáticas, as doenças psicossomáticas. Então, passei por um processo de muitas dores, né? Do meu lado direito, a cabeça, essa região do ouvido, da mandíbula, e nada resolvia a minha dor. E ali, hoje, com essa visão, né, que a TRG ela nos proporcionou, esse olhar, esse cuidado, eu vejo que ali eu estava num estado de depressão e aquele remédio, infelizmente, não trouxe alívio, né, para mim naquele momento. Então, o que vai resolver os nossos problemas emocionais é um tratamento terapêutico, né? Então, quando a pessoa reconhece que precisa de ajuda, né? Hoje nós vemos muitas pessoas com essa dificuldade, infelizmente, Josué, que não reconhecem que precisam Tem de a questão da cultura também. crenças, Olha, para que eu vou ficar tabu. sentado lá falando com uma mulher que eu nunca vi na minha vida? Exatamente. Não, e fora os tabus, né? Porque a maioria das pessoas fala assim: para que eu vou fazer terapia? Eu não tô doida. E a terapia não é algo para quem está doido. A terapia é algo para você ter inteligência emocional, para você se conhecer. É um investimento em você. Então, mas aí, por exemplo, vamos supor, eu não sou escasso, não tenho ansiedade, só tô bem. Não tenho insônia.
É interessante eu manter um terapeuta ao meu lado? Sim, é interessante. Mas por quê? Porque a TRG, na verdade, ela não vai só tratar as questões da ansiedade, da depressão, mas crenças limitantes. Por exemplo, tem pessoas que não conseguem falar em público. Tem pessoas que têm medo de entrar num avião. Tem pessoas que têm medo de entrar numa praia, né? Já atendi pessoas com muito medo de entrar na água do mar, numa praia. Então, a TRG, ela vai tratar todos os nossos medos, né? Nós trabalhamos realmente com uma metodologia, com um protocolo, né? Que vai tratar, né? Todos os nossos medos, todos os nossos bloqueios. E realmente é uma prevenção, né? Porque é a mesma coisa como você citou aqui dos médicos, né? Que Deus, o nosso Pai eterno, né? O Senhor da nossa vida, que eu reconheço Ele, né? O nosso Deus, se não fosse Ele, nós não estaríamos aqui, né? Então, Ele fez tudo perfeito. Ele criou os profissionais, todas as pessoas com um propósito, né? Então, Josué, o que acontece hoje? As pessoas têm uma crença muito limitante. Hoje tem pessoas que não chegam na terapia porque acham que é besteira. Simples assim, não preciso. Sendo que é um benefício para a sua saúde emocional, é algo que você vai começar a viver uma plenitude. Por que muitas pessoas não vivem uma vida plena? Porque o emocional dessa pessoa está destruturado e muitas vezes ela não está enxergando, né? Como eu disse para você, eu dei o meu exemplo. Eu era uma pessoa extremamente ansiosa e não sabia. Então, quando eu me submeti a esse tratamento, eu pude perceber o quanto eu precisava. Fora que outras questões em mim foram tratadas, porque quando eu conheci, Josué, a TRG, foi no ano de 2021, assim que eu perdi meu pai faleceu, vai fazer 3 anos, fez 3 anos agora, e quando eu conheci a TRG foi bem nesse momento de dor, e eu não tenho dúvida que foi o próprio Deus que me apresentou a TRG, porque eu sempre amei pessoas, sempre gostei de estar perto de pessoas, de ouvir pessoas, de ajudar pessoas, e quando eu me deparei com a TRG, eu falei, meu Deus, é isso que eu quero para minha vida. E eu chegou no momento que eu precisava, porque eu estava ali num contexto de muita dor emocional, fora as situações que eu já vinha vivenciando. Então, a TRG, ela veio no momento propício para minha vida, né? Então, ela me ajudou, né, a tirar as dores emocionais a qual eu carregava, porque na verdade a TRG ela arranca as nossas dores emocionais que estão inseridas lá no nosso inconsciente. E aí você pode me perguntar, mas como isso, Cássia? Não queria perguntar. Como isso? Nós aplicamos uma metodologia, ou seja, um protocolo, e são 5 pilares. Ou seja, nós aplicamos o cronológico, nós trabalhamos desde a infância até a vida atual. Por que desde a infância? Porque 90% dos nossos problemas emocionais, eles começam na infância, na nossa primeira infância. Então, até os 7, eu acho, né? Isso, exatamente. Então, a TRG, ela vai tratar desde a nossa infância até a vida atual. Tudo que é crença limitante, trauma, medos, a ansiedade. Então, tudo que gerou desde lá da infância até a vida atual, nós trabalhamos, nós conseguimos reestruturar com a TRG. Depois, nós aplicamos a metodologia somática, ou seja, é tirar, né, todas as dores psicossomáticas que são relacionadas ao emocional, porque o nosso corpo, né, somatiza as nossas dores emocionais. Então, nós aplicamos essa metodologia somática e logo após aplicamos a metodologia temática, que é pegar todos os temas que te traz desconforto, como, por exemplo, eu citei aqui, que tem pessoas que têm medo de andar de avião, tem pessoas que têm medo ao falar ao público. Não importa. O medo que essa pessoa tenha, na TRG, nós conseguimos reestruturar, né? E eu sou prova viva disso, posso contar? Eu mesma era uma pessoa
que eu não me divertia em parques de diversões, porque na minha infância eu tinha um medo de altura. Então eu não me divertia, eu não brincava, era convidada para ir aos parques, não ia porque eu já sabia que não ia me divertir. Você tinha medo de ir no parque de diversão? Sim, dos brinquedos, qualquer brinquedo, medo de altura. Então, pelo fato, o meu medo, porque na verdade o medo, ele nos bloqueia, ele nos limita, ele nos impede. Então, eu já nem ia. E como que a gente faz para tirar o medo do caminho? Então, na verdade, esse medo, ele está inserido no nosso inconsciente. Quando nós aplicamos essa metodologia temática e reprocessamos esse medo, automaticamente ele vai embora do inconsciente. Tem como dar um exemplo, por exemplo? Olha, nós aplicamos essa metodologia, ou seja, a pessoa ela faz por várias vezes, repete aquela mesma situação que foi dolorosa, né, que causou medo, nós vamos repetindo essa situação no inconsciente e o próprio inconsciente ele vai tirando o medo, inserindo ali. Por exemplo, a pessoa tem medo de altura, então você vai com o cara no último andar de um prédio N vezes, é isso? Ou não, nós trabalhamos a situação no inconsciente. Ah, eu fico imaginando que eu tô num prédio? Sim, você faz ali o pior filme na sua mente. Né? Então, a gente vai reprocessando aquela situação que foi dolorosa, que foi traumática, até a pessoa ali não sentir mais desconforto nenhum. Então, esse medo que está inserido lá no inconsciente, ele vai embora. E aí, depois, essa pessoa, no caso, eu atendi uma cliente que ela tinha medo de dirigir. E quando nós passamos pelo temático, né, pela essa metodologia temática, ela me mandou um vídeo. Cássia, olha, eu estou dirigindo, né? Então, assim, perdeu medo. Então, literalmente. Mas antes dela dirigir, ela entrava no carro, ficava lá, como que era? Ela entrava, mas ela não tinha a coragem de ligar. Ah, não, no tratamento, enquanto está no tratamento temático. Ah, não, aí é na sessão que nós trabalhamos isso. Ah, tá. Na sessão. Nós aplicamos a metodologia na sessão. Então, e aí, mentalmente, ela se vê dirigindo um carro. Isso, exatamente. Então, ali a gente vai trabalhando aquela situação que foi traumática, que foi dolorosa, nós vamos reprocessando, e aí a pessoa fica livre. No meu caso, eu fiquei livre do medo de altura, né? Porque isso em mim foi trabalhado, foi reprocessado, e hoje, graças a Deus e também a TRG, eu não tenho mais medo de altura. Eu consigo ir para um parque com os meus filhos e se divertir com eles, uma coisa que lá atrás, há 2 anos atrás, eu não conseguiria fazer. Uhum. Então, a TRG me proporcionou, né, com essa metodologia. Então, Josué, quando nós aplicamos essa metodologia, finalizamos essa metodologia temática, nós trabalhamos a metodologia futuro, que é trabalhar os seus medos em relação ao seu futuro. E por último, é a potencialização, que quando é feita essa limpeza no seu inconsciente, vai ser gerado nele crenças poderosas, energias positivas que você vai vencer, que você vai alcançar os seus sonhos e seus objetivos. Então, mas aí a pessoa fica repetindo, eu vou vencer, eu vou chegar lá? Não, aí ela vai fazer o melhor filme da vida dela, no caso. Ah, então, pelo que eu tô imaginando, é tudo é tudo no pensamento. Isso. A TRG... A primeira mesmo que você falou? O primeiro passo? A primeira metodologia... que era somático. Cronológico, isso. Isso, nós aplicamos o cronológico junto com o somático. Uhum. E depois o temático, depois a metodologia futuro e, por último, a potencialização. Entendi. Mas aí, por exemplo, de repente a pessoa não... Eu queria entender assim, como que a pessoa consegue fazer isso em casa? Não estou falando, não, acho que a pessoa tem que te procurar, claro. Sim. De repente a pessoa está sem dinheiro, está sem nada. Sabe, ela está precisando dar o primeiro passo para sair do lodo. Sim. Sabe, ela não tem nem... A situação está tão ruim que ela não consegue nem pagar a sua consulta hoje. Como que ela faz? Tem alguma coisa que ela pode ir fazendo, sabe?
para ir se limpando antes de começar um trabalho contigo? Olha, como a gente disse, né, anteriormente, esse reconhecimento, por exemplo, geralmente as pessoas que chegam até a mim, elas chegam emocionalmente desestruturadas, Josué. Assim, muitas num estado de tendo muitas crises, pensamento suicida, não tem mais alegria de viver, não consegue saírem de casa. Então elas já chegam num estado de muita dor, né? Então, qual é o foco da TRG? É reprocessar todas as nossas dores emocionais. Ou seja, essa pessoa que está com dor, ela não vai mais carregar essa dor, porque no reprocessamento essa dor ela é arrancada. Então, ali na sessão eu explico para esse cliente como que funciona a metodologia, como que é abordado, porque o diferencial da TRG das convencionais, porque ela não é uma terapia de fala, como nós estamos aqui conversando. Ela não é uma terapia de fala, ela é uma terapia que reprocessa no inconsciente. Porque 400% de tudo que nós vivenciamos fica no inconsciente. Então, o inconsciente não é algo fácil da gente acessar, não é verdade? Não é algo que a gente para e vai acessar. Então, a terapia, ela é um tratamento profundo, porque realmente ela vai acessar o nosso inconsciente, né? E ali tirar todas as dores emocionais, e essa pessoa, ou seja, ela não vai mais carregar a dor, ela não vai continuar sobrevivendo àquela situação dolorosa, mas ela vai começar a viver depois que ela passa pelo tratamento da TRG. Ou seja, ela começa a viver, né, uma vida leve, tranquila e equilibrada, porque é o que a terapia nos proporciona. Entendi. E aí, quanto tempo dura isso, mais ou menos? A sessão dura 1 hora. É uma vez por semana. Ah, não, por exemplo, assim, ela começou agora em janeiro. Em quanto tempo ela começa a ter um resultado? Olha, eu posso te dizer que tem pessoas que já começam a ter resultado nas primeiras sessões. Na primeira, na segunda, já os resultados são notórios. Aí você pode me perguntar, Cássia, mas em quantas sessões eu vou resolver os meus problemas emocionais? Aí eu já não posso dizer o tanto de sessões exato, por quê? Porque como nós trabalhamos com o inconsciente, nós vamos trabalhar conforme ele for liberando. Então, não dá para dizer assim, nós vamos resolver o seu problema em 10 sessões. Então, vai depender muito do histórico daquela pessoa, do que está inserido ali no inconsciente daquela pessoa, e a gente vai realmente reprocessar e trabalhar tudo que o inconsciente liberar. Como que a gente consegue fazer para ter um 25 melhor? Não entendi? Como que a gente pode fazer para ter um ano de 2025 melhor, para começar? Porque de repente o ano foi cheio de coisa, traumático, e aí a pessoa tá ali naquela espiral ruim, ela não consegue sair daquilo. Como que a gente consegue fazer para, sabe, ter um 25 melhor, para mudar, virar a chave, sabe, para sair daquela situação da escassez, Sim. encontrar um novo propósito, recarregar a bateria agora que a gente está no final do ano. Porque tem gente que não para, né? O cara tá louco agora. Sim. E ele tá trocando pneu com o carro andando e ao mesmo tempo tá pintando o carro e fazendo a tapeçaria. Querendo fazer tudo ao mesmo tempo, né? Sim. Olha, eu acredito que esse autocuidado todos nós precisamos ter conosco mesmo. Porque eu sempre falo, Josué, quando eu estou bem comigo mesma, as pessoas ao meu redor, a ambiência onde eu estou, também vai fluir, vai estar bem. Então, uma vez que emocionalmente essa pessoa está destruturada, sabe aquelas pessoas muito nervosas, quer resolver tudo de uma vez, não tem paciência, não tem tolerância. Então, ela está transmitindo o que ela tá tendo. Então, essa pessoa precisa olhar para si, ter esse autocuidado de olhar para si e falar, não, eu preciso melhorar. Eu preciso entrar o ano de 2025
com um propósito de vida. Eu não posso mais ficar carregando essas dores que eu carrego por toda a minha vida. Eu não posso permitir eu repetir comportamentos, muitas vezes, de um pai, de uma mãe, e levar isso para toda a minha vida. Então, essa pessoa se conscientizar, primeiro ela precisa trazer a consciência que ela precisa melhorar, né? Que ela precisa desse autocuidado. Porque uma vez que você para, né? Apenas uma hora para você investir em você mesmo. Isso mostra que você se ama, né? Porque a própria palavra de Deus fala que nós temos que amar a Deus sobre todas as coisas e o nosso próximo como a nós mesmos. Então, se eu não me amo, como que eu vou amar o próximo? É que você pode dar o que você tem, né? Exatamente. Como que eu vou amar a Deus se eu não me amo? Então, é olhar para si, né? E com esse autocuidado mesmo, com esse olhar de consciência e procurar essa melhora, buscar, né? Porque muitas pessoas, Josué, acham que as coisas vão cair, né? Assim, do céu, né? Não, as coisas não caem do céu. A única coisa que cai é chuva, não é verdade? Então, a gente precisa buscar essa melhora. É porque tem muita gente que fica, olha, eu vou na igreja, eu vou orar, Deus vai mandar. Deus não vai. Exatamente. A parte dele, eu penso que é assim, é 50% Deus e 50% é contigo. Exatamente. Ele pode... E aí, assim, acho que é independente da religião da pessoa. Com certeza. A pessoa pode ser protestante, católico, umbandista, seja o que ela crer. Sim. É 50% Deus ou aquilo que ela crê, e 50% ela. Porque não adianta a pessoa chegar aqui, olha, eu vou na igreja, eu vou fazer isso, vou fazer aquilo, só que aí na segunda-feira, o que ela está fazendo? Tá prostrada, tá lá na procrastinação, não toma uma atitude, aí, não assim, sai da zona de conforto. Assim, Deus não vai, desculpa, mas assim, Olha, Deus não vai chegar, olha, tem uma Lamborghini ali na porta para você. Não vai, desculpa. Eu sempre falo que Deus ele vai fazer aquilo que nós, como seres humanos, não podemos fazer. Porque ele é um ser soberano, ele tem o poder e o domínio de fazer todas as coisas. Mas ele também permite que nós, como seres humanos, venhamos procurar uma ajuda. Hoje, por que eu falo dessa forma? Eu sou cristã, né? Eu sirvo a Deus, eu sigo a Bíblia, né? Nós temos um princípio, uma regra de fé, que é a Bíblia, que é a palavra de Deus. E dentro desse contexto, Josué, tem muitas pessoas cristãs que ainda, infelizmente, existe esse tabu. Por exemplo, tem pessoas com crise de ansiedade falam que é demônio. E muitas vezes não é um demônio. Eu já passei por situações que eu estava numa ambiência de um trabalho com mulheres e uma jovem começou a passar mal. E naquele local, como eu estava ali, né, para servir, também para ser ministrada, a irmã que estava direcionando ali aquele trabalho me chamou. Cássia, ela tá passando mal, ela tá passando mal. Fui lá socorrê-la. Quando eu me deparei com ela, Josué, não era algo espiritual. Ela estava tendo uma crise de ansiedade. Então, ali, eu chamei ela para um canto, a gente teve um momento, começamos a conversar, ali ela começou a desabafar comigo, a gente teve um momento. Então, nós temos que quebrar esse tabu que nem tudo é o espiritual. Porque, lembra, no início, nós somos corpo, alma e espírito. Precisamos ter essa consciência de separar o que é espiritual, o que é físico e o que é emocional. Então, a nossa parte, Josué, como você mesmo disse, nós temos que fazer, porque Deus não vai descer lá do céu né? Não, aquilo que nós podemos fazer, nós temos que buscar ajuda, né? É como eu te disse, quando eu conheci a terapia, foi num momento de dor. Foi num momento difícil da minha vida. Então, eu acredito
que o próprio Deus me apresentou a TRG. Porque quando eu me deparei com a TRG, comecei ali a decorrer sobre o curso, né? Eu já me identifiquei, traumas, dores, reestruturar, ajudar pessoas. Então ali eu já entendi qual era o meu propósito. E ali eu falei, não, eu vou estudar, eu vou investir. E hoje, graças a Deus, né, eu passei pelo processo da TRG, né? Hoje o meu propósito é ajudar essas pessoas que carregam, né, as suas dores emocionais, né? E com a TRG é possível essa pessoa não carregar mais, porque literalmente no inconsciente, que é onde está inserido todas essas dores, a gente consegue reestruturar e essa pessoa começa a viver uma vida leve, tranquila e equilibrada. Então, a nossa parte, Josué, nós precisamos fazer. Hoje em dia as pessoas estão muito acomodadas na sua zona de conforto, na procrastinação. Precisamos tomar uma atitude, um posicionamento, porque nós temos escolhas na vida. Né? Então é entrar o ano de 2025, peraí, eu vou escolher viver a mesma história que eu vivenciei no ano de 2024, de dor, de sofrimento, de ansiedade, de depressão? Não. Então é escolher melhorar e viver uma vida melhor, porque todos os nossos problemas, eles podem ser resolvidos. Então, aí, nesse primeiro ponto, você falou de uma coisa que é a consciência. Isso. A pessoa, ela já tem, hoje, ela teve a consciência que o ano foi ruim, enfim. Aí agora, ela vai procurar uma ajuda, enfim. Agora, o que ela faz a partir do momento que ela teve a consciência? Como que ela absorveu isso? E aí, como que é o dia seguinte? Como que é a terça-feira dela? O que você faz depois que você tomou consciência da sua dificuldade? Então, é você começar a se abrir, no caso da terapia, porque uma vez que essa pessoa se decide, né, a fazer o tratamento, o primeiro passo é essa pessoa acreditar na ferramenta e mergulhar na terapia, porque se você entra num tratamento não acreditando, não vai resolver. Então, você já tem que entrar com o pensamento, não, a minha vida vai mudar, a minha vida vai melhorar, eu vou viver um novo tempo, eu vou viver uma nova história. E realmente, Josué, a TRG ela nos proporciona isso. Hoje, eu sou prova viva disso, porque eu passei pelo processo do tratamento. Então, hoje, eu não carrego mais a insônia, eu não tenho mais o problema com a ansiedade, porque a ansiedade, todos nós vamos ter. Não tem como arrancar, é algo que está inserido no ser humano. Só que tem como ela ficar equilibrada. Então, quando a gente passa pelo processo da TRG, você começa a desfrutar, literalmente, de uma vida plena. Leve, tranquila, equilibrada, sabendo controlar as suas emoções, conseguindo enfrentar, né, os desafios que vai sobrevir, né, porque quando você passa pelo processo da terapia, vai ser gerado ali no seu inconsciente maturidade e equilíbrio emocional. Então, uma vez que essa pessoa é madura, uma vez que essa pessoa tem uma inteligência emocional, ela vai conseguir sobressair diante daquela dificuldade. Entendi. Então, o que a gente tem? A gente tem a consciência. Você falou em acreditar, você precisa acreditar que você vai ter uma vida melhor, ter fé que você vai ter uma vida melhor. Exato. Esse seria um segundo passo. E depois, qual que é o outro passo? Porque eu acredito que talvez vai se tomar uma atitude, talvez, não sei. Mas você já sabe que você tem um problema. Já está acreditando que você vai ter um 25 melhor que um 24. Está acreditando
Eu acho que assim, você precisa acreditar em Deus, mas você precisa Isso. acreditar em si também. Exatamente. Também não adianta você só acreditar em Deus, mas também não acreditar em si. Exatamente. Porque Não ter aí, essa segurança com você porque mesmo. não adianta você ter uma prova terça-feira na faculdade, estou orando, olha, Deus me ajuda. Mas ele pergunta, aí você chega na terça, você tirou 0, aí você, oh Deus, ele, mas deixa eu te falar, você abriu o livro quantas vezes? Exatamente. Eu estava orando. Então, exatamente. O Você primeiro. precisava orar, mas assim, Isso. o livro também era É importante. essencial, né? Lógico que no nosso caso, sempre, em qualquer luta, em qualquer adversidade, em qualquer situação difícil, nós recorremos a Deus. Porque uma vez que você entende, né, quem é o teu pai, quem é o teu amigo, o teu auxílio verdadeiro, a gente vai recorrer a Ele. Mas tem situações que, como eu falo para você, no meu caso, Josué, que Deus ele vai permitir procurar uma ajuda terapêutica. Sim. Porque ele fez tudo perfeito. Ele fez os médicos, ele fez os terapeutas, os psicólogos, os psicanalistas, todos com um propósito. Porque se fosse assim, ele não ia criar, ele não ia dar inteligência, né, para os homens. Então, nós temos que ter também essa consciência. Deus vai fazer aquilo que é impossível. Agora, nós temos que fazer a nossa parte. Aquilo que é possível, como você colocou, né, sobre estudar, sobre fazer a prova. Você vai orar, vai apresentar a Deus, mas você vai estudar, você tem que haver uma dedicação. Tem que haver uma coragem para você se levantar, né? Fazer um cronograma no seu dia, ter um planner, se programar ali e estudar. Porque você vai conseguir passar. Porque se você se dedicou, se você priorizou aquilo, você vai conseguir. Então hoje eu vejo que as pessoas querem muita facilidade. E as coisas não caem do céu, como eu já coloquei aqui. Nós precisamos ter constância, ter resiliência, ter coragem, né? Ter esse cuidado, Josué, conosco mesmo. E eu falo que a terapia é um cuidado conosco mesmo, porque uma vez que você se decide a cuidar de você, né, é por toda a sua geração, é por toda a sua história. Porque eu sempre falo, pais estruturados emocionalmente, equilibrados, saudáveis, os filhos também serão filhos saudáveis. Então, eu acredito, sim, né, na busca por Deus, sempre Ele em primeiro lugar, Ele é tudo que nós precisamos e necessitamos, mas também precisamos ter essa consciência que temos a nossa vida emocional e que precisa de cuidados. Assim como nós temos o nosso corpo, vamos dar aqui um exemplo. Se nós não tivermos uma boa alimentação, com frutas, verduras, legumes, vitaminas, nutrientes, se nós não tivermos uma boa alimentação, ingerir água, porque água é vida, se nós não ingerirmos água, o que vai acontecer com o nosso corpo físico com o passar do tempo? Ele se desidrata. E aí você vai ficando com falta de vitaminas no corpo, né? Então, Josué, assim como nós temos esse cuidado com o nosso corpo físico, de ter uma boa alimentação, de praticar um exercício físico, né, de comer bem, se alimentar bem, não é diferente na saúde emocional, né? Então, o que as pessoas precisam é quebrar esse tabu, né? Trazer a consciência que se é algo bom, como não ser de Deus? Porque aquilo que é bom, Ele vai dar para os seus filhos. Como a terapia não ser algo bom? Então, acredito que precisa quebrar essa crença também, que muitas pessoas hoje, infelizmente, por tabus, né, por conta da religiosidade, acabam não se achegando à terapia, né, e acaba deixando de desfrutar uma vida emocionalmente saudável, porque nós podemos viver sim. Josué, hoje eu posso dizer para você com propriedade, hoje, graças a Deus e a TRG, eu tenho vivido
momentos na minha vida maravilhosos. Eu tenho vivido sabendo lidar melhor nas situações adversas, não saindo fora do controle, né? E realmente desfrutando de saúde emocional. Então, isso é possível, né? Então, as pessoas precisam realmente querer essa busca, né? Então, é começar o ano de 2025, né? Mudando o pensamento, porque tudo começa na mente. Quando você muda a sua mente, né? Você começa a mudar as suas atitudes, porque tudo começa pela nossa mente. Sim. E aí, chegando para o final, Sim. o que você está falando, a mente é a oficina, né? O laboratório é onde tudo começa. E tudo termina também, né? Exatamente. Por isso, nós precisamos ter esse cuidado com a nossa mente, né? Com as nossas emoções. Saber controlar as nossas emoções, né? Ter o domínio próprio. Então, a terapia, Josué, ela nos proporciona, né, isso. E eu não tenho dúvida que como ela foi maravilhosa na minha vida, como ela foi uma bênção de Deus na minha vida, eu não tenho dúvida que também vai ser para essa pessoa que se decidir, né, a mergulhar e a se entregar e realmente querer viver uma vida leve, tranquila e equilibrada, não mais sobrevivendo, né? Porque hoje tem muitas pessoas que estão sobrevivendo, empurrando ali, carregando aquela dor, mas com a TRG é possível você viver uma vida leve, tranquila e equilibrada. E tem algum contato, um telefone, um WhatsApp, um Instagram, na verdade? Tem o meu WhatsApp e o Instagram. Posso falar? Pode, Júlia, você coloca? O WhatsApp é 11 9 9549 9549 2007. 2007. Isso. E o Instagram é Cássia, com K, 2 S, _ terapeuta. Repete de novo. Ok. Cássia, com K, 2 S, _ terapeuta. Ótimo. Pode falar. E lá as pessoas podem me procurar e para mim vai ser um prazer, uma alegria, né, podermos nessa jornada com a terapia, né, reestruturar e resolver todos os problemas emocionais que essa pessoa está vivendo hoje e com certeza ela vai desfrutar, né, de uma vida leve, tranquila e equilibrada. E para mim vai ser um prazer, uma alegria poder estar ajudando, né, porque esse é o nosso propósito, de ajudar muitas e muitas pessoas com essa ferramenta a levar, né, essa ferramenta do bem, né, que Deus, com certeza, não tenho dúvida, nos apresentou. Maravilha. E tem mais algum recadinho que você quer deixar para o pessoal agora para 25? Olha, o que eu gostaria de deixar é que que todas as pessoas que estão aqui nos assistindo, pare e analise a sua própria vida. Muitas vezes nós paramos para o trabalho, paramos para tantas coisas, mas não paramos para olhar para nós mesmos. Então, que esse ano de 2025 que vai entrar, você comece a se perceber, a se analisar e ver os pontos que precisa ser melhorado. Se é uma ajuda terapêutica, por que não buscar, né? Então, é realmente viver, entrar o ano de 2025 com essa visão, com esse propósito de ter não só saúde física, mas ter saúde emocional e saúde espiritual, porque os três precisam estar alinhados, né? E com certeza, né, para mim é um prazer, uma alegria poder ajudar essas pessoas que nos chegar até nós, com certeza vai ser um prazer muito imenso poder compartilhar dessa ferramenta tão maravilhosa que foi tão abençoadora na minha vida e com ela, graças a Deus, eu tenho ajudado muitas pessoas com essa terapia e eu me sinto muito alegre, muito feliz e muito realizada porque verdadeiramente hoje eu pude encontrar, né, primeiramente em Deus e na TRG, o meu propósito, que é de ajudar muitas e muitas pessoas a saírem, né, do seu estado de dor e viverem uma vida leve, tranquila e equilibrada com a TRG. Maravilha.
Então é isso, pessoal. Quem gostou e ficou com a gente até agora, sigam a Cássia nas redes sociais, liguem para ela e sigam os conselhos que ela deixou para todos nós aqui. Eu anotei aqui um monte de coisa que ela falou, vou colocar em prática agora em 25, e é isso. Muito obrigado a todos que passaram esse ano conosco. Obrigado, Cássia, por ser a nossa última convidada dessa temporada. Sim. E no ano que vem, acho que dia 20, né, Júlio? Isso. Dia 20 a gente está aqui de novo. Maravilha. Beijinhos a todos. Tchau, tchau. Obrigado. Tchau, tchau. Obrigada, Josué, por essa oportunidade.